Olá, eu sou a professora Diva Esther Okazaki Hove. Sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina Gestão de Capacitação por Competências. Como veremos nessa unidade, prever ações de desenvolvimento de competências é bem diferente do que estamos acostumados a fazer tradicionalmente. Entre as metodologias para desenvolvimento, destaca-se a construção de trilhas de aprendizagem. Trilhas de aprendizagem foi um termo cunhado para a elaboração de diferentes possibilidades de capacitação que o servidor, de forma flexível, pode optar para desenvolver suas competências. A flexibilidade implícita no conceito permite que o desenvolvimento do servidor possa ocorrer considerando as características da instituição onde trabalha e suas características pessoais. Tantos benefícios, todavia, carece de uma metodologia para o desenvolvimento de um processo que permita a construção de trilhas de acordo com os objetivos da instituição. Como veremos no decorrer da disciplina, ainda é escassa na literatura que descreve como essas trilhas devem ser contempladas. Da mesma forma, poucos trabalhos têm escrito como essas trilhas podem ser desenvolvidas e aplicadas no contexto público. Quanto aos conceitos, aprendizagem consiste em um processo de mudança de comportamento pela experiência. Assim, aprender é fazer algo diferente do que era feito anteriormente. Quando uma pessoa se comporta de forma diferente, depois de viver uma determinada experiência, podemos afirmar que ela aprendeu algo novo. No primeiro nível de ações de aprendizagem da organização está a informação. As informações podem vir de portais da instituição, links, textos impressos, bibliotecas, bancos de dados, materiais de apoio, aulas, folhetos. Em várias ocasiões, possuir informação não garante a mudança do comportamento. Garantido o acesso ao manual de um avião, por exemplo, não garante que o indivíduo seja capaz de pilotar. Uma orientação de quais equipamentos de proteção devem ser utilizados para uma visita a um determinado local podem ser considerados o que se denomina instrução, uma vez que somente a cartilha de como utilizar pode ser insuficiente. A explicação rápida ao colega de trabalho de como fazer uma solicitação utilizando um sistema também é uma instrução, quando a leitura do manual não for suficiente. Essa intencionalidade em produzir melhora no desempenho é a principal característica que diferencia o conceito de treinamento dos demais conceitos. Assim, um servidor poderia aprender somente entrando em contato ou conversando com outros servidores. Entretanto, essa aprendizagem não ocorreria com base em procedimentos intencionalmente concebidos e sob controle da organização, as quais denominamos de treinamento. O treinamento, quando comparado à instrução, por exemplo, tem uma carga horária maior. Além disso, pressupõe a necessidade de exercícios para garantir que a aprendizagem ocorra. Assim, enquanto uma ação instrucional para poder ligar um computador, uma cartilha é suficiente, para garantir que um cálculo matemático avançado seja realizado pelo Excel, há necessidade de programação de atividades, textos e exercícios nessa modalidade. O conceito de desenvolvimento, por sua vez, se difere de treinamento por apoiar o crescimento pessoal do servidor, sem focar necessariamente em sua função atual ou um caminho específico. Por exemplo, cursos e palestras sobre qualidade de vida no trabalho. Pois então, qual a razão para se investir em ações de desenvolvimento? O desempenho do servidor em seu trabalho não depende necessariamente somente de suas competências. A forma como ele lida com estresse, carga de trabalho, conflitos interpessoais, trabalho em equipe, controle de tempo, por exemplo, afetam diretamente seu desempenho, mesmo não estando, em uma primeira análise, diretamente relacionado a ele. Cursos de planejamento financeiro pessoal é outro exemplo. Por outro lado,
O conceito de educação tem o objetivo de preparar o servidor para uma função diferente num futuro próximo. Cursos de média e longa duração se encaixariam nessa categoria, na expectativa que o servidor assuma nova função na instituição quando o curso for concluído. Assim, o mestrado em gestão pública, por exemplo, instrumentalizaria os servidores concluintes a assumirem funções de gestão e planejamento quando de sua conclusão. Importante notar que as linhas que separam uma modalidade de ação educacional de outras são pontilhadas. Os autores fizeram assim para mostrar que as diferenças entre uma modalidade e outra, muitas vezes, são muito tênues. Todavia, cada uma dessas formas de indução de aprendizagem pode ser relacionada a uma hierarquia de objeto de aprendizagem. Quanto mais complexo e estruturado for o objeto de aprendizagem, mais complexa é a ação de aprendizagem necessária para o seu desenvolvimento. Assim, unidade mais completa de conteúdo pode ser decomposta em unidades mais simples para ser ministrado em evento de menor complexidade. Um mestrado profissional em gestão pública, por exemplo, pode desenvolver um conjunto variado de técnicas de planejamento estratégico. Entretanto, se necessitarmos somente de uma técnica única de planejamento, BSC, por exemplo, um curso de menor complexidade e carga horária menor pode ser suficiente. Assim, avaliar a aprendizagem é comparar o que o indivíduo era capaz de fazer antes e depois da ação educacional. Avaliar a competência é observar se o indivíduo é capaz de apresentar aqueles comportamentos necessários na instituição. E vamos imaginar que uma ação educacional é programada para desenvolver a competência realizar cálculos matemáticos em Excel. Para avaliar essa aprendizagem, devemos ser capazes de mensurar o que o nosso servidor era capaz de fazer antes da ação e o que ele passou a ser capaz de fazer depois. Para avaliarmos a competência, todavia, temos que observar o servidor voltando ao seu ambiente de trabalho e realizando cálculos em Excel de acordo com o que a instituição estava determinando. Podemos constatar, por exemplo, em nossa avaliação de aprendizagem, que o servidor passou a ser capaz de reconhecer os principais comandos de Excel depois da ação educacional. Entretanto, no seu trabalho, ele ainda não é capaz de realizar os cálculos necessários. É preciso ter cuidado. Gente, chegamos ao final dessa videoaula e nos vemos no próximo vídeo, que vamos abordar trilhas de aprendizagem. É isso, pessoal. Até breve!